Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Davi Peixoto, professor. Se você caiu aqui nesse vídeo é porque provavelmente você está procurando saber um pouco mais sobre redação, principalmente redação do Enem. Vamos mergulhar fundo na estrutura do parágrafo de desenvolvimento, que é um dos pilares mais importantes para conquistar a sua nota máxima na redação do Enem. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como organizar as ideias de forma clara, coerente, utilizando tópicos frasais, argumentação sólida, evidências que sejam convincentes e uma preparação eficiente para dar aquela conclusão com chave de ouro. Se você quer dominar essa técnica e garantir que seus textos sejam irresistíveis para os corretores do Enem, fica comigo aqui, meu amigo, até o final desse vídeo. E se você gostar, já sabe, dá aquele like, compartilha com a galera e dá uma olhadinha nos outros vídeos que tem aí no canal, porque tem muita coisa boa que tem ajudado bastante gente. O último vídeo tá perfeito. Tá bom, pessoal? Forte abraço, bons estudos. Fala aí, pessoal, beleza? Beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Se você perdeu a aula em que eu falo da micro e macroestrutura do texto dissertativo, essa aula não é para você. Você precisa entrar lá e acompanhar essa aula. Depois eu faço uma outra aula que está daqui, falando sobre a micro e macroestrutura da introdução do texto, certo? Essa aula, portanto, é uma sequência, já é a terceira parte de uma sequência de macro e microestrutura. Hoje nós vamos nos dedicar à estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Eu vou mostrar a caracterização dos elementos tópico frasal, o que é explicação do argumento, evidências e preparação. Falando em preparação, você está preparado? Então fica comigo, o videozinho de hoje ele é curto, são poucos slides, mas o suficiente para você entender a minha proposta. Muito bem! Assim como eu apresentei a máscara nos vídeos anteriores, a máscara de introdução, eu vou apresentar essa máscara, que é a máscara do desenvolvimento. Essa máscara serve para o D1 e D2, certo? E também ele é o mesmo modelo da introdução, o modelo funil, certo? Mas os itens mudam. Quais são os itens que nós vamos ver aqui na prática? Olha, você está conhecendo agora o nosso canal, primeira aula que você está assistindo. É assim, eu vou apresentar cada um desses itens e vou comprovar através de exemplos, através de textos, através da estrutura aqui, certo? Então fica com a gente na sequência que vocês vão entender. Eu separei em 4 itens a característica do nosso parágrafo de desenvolvimento. O primeiro item é o tópico frasal. O segundo item é a argumentação. O terceiro item são as evidências, são as provas. E o quarto item é a preparação. Ok? Então, pessoal, dando sequência à nossa análise de texto, eu vou agora partir para o desenvolvimento, mas não tem como nós partirmos para o desenvolvimento, ou seja, o segundo parágrafo, sem antes retomar pelo menos aquele período do parágrafo 1 que fala sobre as teses, certo? O período em questão é esse último aqui, que ele diz: neste contexto, é fundamental discutir a necessidade de políticas públicas mais eficazes que garantam a inclusão verdadeira e efetiva. O que nós temos aqui? Nós temos 2 teses. A tese de número 1, discutir políticas públicas, e a tese de número 2, inclusão verdadeira e afetiva. Certo?
Olha que interessante. É a partir daqui, é a partir desse item, que são as teses, é que nós vamos estruturar o parágrafo 2. Preste atenção. O que tem a ver a tese 1 com a tese 2 e o parágrafo seguinte? Tem tudo a ver, porque não tem como falar de tópico frasal sem retomar uma das teses apresentadas aqui anteriormente, ok? Eu vou começar, para reforçar essa minha teoria, eu vou começar mostrando para vocês a definição de tópico frasal e depois eu mostro o tópico frasal propriamente dito. O tópico frasal, ele vai ser dividido aqui na minha proposta em 3 itens. Você quer fazer um bom tópico frasal? Tenha um tema secundário. Porque o tema secundário ele introduz o foco do parágrafo conectado ao tema central da redação. Guarde essa informação. O segundo item, que para mim é extremamente importante, é o verbo de ação. Certo? Verbo de ação. Você vai entender que, em alguns casos, você vai ter verbo de ligação, verbos que definem, mas eu quero te propor, você quer fazer uma redação nota 1000, você quer fazer um texto bacana? Eu te desafio a fazer sempre com verbo de ação, ok? Porque o verbo de ação ele indica claramente o que acontece com o tema ou qual é a ação propriamente dita relacionada a esse tema. Isso dá progressão no seu texto. Isso dá dinâmica ao seu texto. Portanto, opte por verbo de ação. E por fim, consequência ou efeito. Essa consequência ou efeito apresenta a consequência ou o impacto do tema, preparando o leitor para a argumentação. Davi, não entendi muito bem. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou dizendo que a estrutura do seu tópico frasal, que é apenas um período, a gente está falando de um período, eu não estou falando de um parágrafo, não. Um período, você vai ter tema secundário, verbo de ação, consequência ou efeito. Olha aqui, vamos provar aqui. Políticas públicas é a tese 1 que eu falei lá no começo. Está aqui o texto completinho, ó, tópico frasal, e aqui está o tópico frasal, tal como eu defini anteriormente. Vamos ler? O modelo de financiamento da educação inclusiva deve ser baseado em uma abordagem que priorize as necessidades específicas de cada instituição de ensino. O que eu acabei de fazer? Um tema secundário. Qual é o meu tema secundário? E por que ele se chama secundário? Você concorda comigo que eu separo o meu parágrafo, o segundo parágrafo, para desenvolver um argumento? Ou melhor, desenvolver a minha tese, a tese de número 1, por exemplo? Se eu estou desenvolvendo a tese de número 1, esse bloco de parágrafo, ele tem um tema. Ele tem um tema central do bloco. Esse tema central se conecta ao tema geral da redação. Mas esse tema da redação é a minha tese 1. E qual que é a minha tese 1? Políticas públicas. O meu parágrafo todo fala sobre políticas públicas. Porém, o meu tópico frasal é um tema secundário dentro de políticas públicas. Deu para entender? E qual é o meu tema secundário? Dentro de políticas públicas, eu encontrei um modelo de financiamento da educação inclusiva. Olha que bacana. Está conectado com políticas públicas. Agora, qual é o verbo de ação? Eu coloquei aqui, deve ser baseado, certo? Eu estou dizendo que esse modelo de educação, ele deve ser aplicado, ele deve ser colocado em prática. E esse ato de colocar em prática, de ser aplicado, é
propriamente o nosso verbo de ação, é o modo de agir, é as coisas acontecendo ali, certo? E qual é a consequência de se colocar um modelo de financiamento para a educação inclusiva? Qual é a consequência? É que o efeito em uma abordagem que prioriza as necessidades específicas de cada instituição de ensino, certo? Então, esse modelo de financiamento, ele é baseado, ele age, ele tem, uma vez que é aplicado, ele vai gerar uma consequência, ele vai gerar um efeito. E o efeito é essa abordagem, um olhar específico para instituições de ensino que têm as suas necessidades ali específicas. Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa um like aí para eu entender. Faz um comentário dizendo, Davi, não entendi e tal. A gente vai melhorar os slides na medida que for possível, tá bom? Então, tópico frasal é isso. Tema secundário, um verbo de ação, consequência e efeito. Eu desafio você que está me vendo, eu desafio você, pega aí agora não, deixa eu acabar o vídeo, pega essa minha aula, pega essa máscara e aplica em qualquer redação nota 1000. Qualquer redação nota 1000. A única diferença que você vai encontrar é que você não vai, nem todas vão apresentar um verbo de ação, mas vai ter um verbo de ligação ali. Não tem problema. A minha sugestão é que eu convido e desafio você a fazer com verbo de ação. Certo? Tema secundário, verbo de ação, consequência e efeito. Procura aí na redação nota 1000 que você vai encontrar essa estrutura. Uma vez que eu já detalhei ali, já mostrei através do meu tópico frasal, eu vou argumentar, eu vou apresentar um argumento e ao mesmo tempo vou explicar ali. O que é e como se divide a argumentação? Ela se divide da seguinte forma. Precisa ter, meu querido aluno, na sua argumentação, esses 3 itens, que é o detalhamento do tópico frasal, é o momento em que você expande a ideia que você introduziu, oferecendo mais informações ou implicações decorrentes do seu tópico frasal. O que é a argumentação? É o detalhamento do tópico frasal. Depois, você precisa justificar. Olha, esse item todinho ainda é falando sobre no caso, o segundo período dentro do texto dissertativo argumentativo, ou melhor, da redação do Enem. Você vai justificar. O que é a justificativa? Você explica por que o argumento é válido ou importante, conectando-o ao tema central. E eu vou provar para você que isso é possível. E por fim, você faz uma conexão com a tese, tá? Tem uma tese central aí, você faz uma conexão com ela. Você relaciona a explicação à tese geral da redação, e aqui eu não estou me referindo à tese do parágrafo, certo? É a tese geral, existe um tema central aí. Garantindo, então, o que todo professor gosta, o que toda redação do Enem corrige e pontua muito bem, que é a coesão textual. Vamos ver se a minha teoria está certa? Vamos lá. Olha aqui a minha teoria funcionando. Eu tenho aqui o desenvolvimento 1, nós estamos falando da argumentação, e a minha argumentação é a seguinte: uma das soluções possíveis é a adoção de um sistema de financiamento proporcional, onde as escolas que atendem a uma maior diversidade de estudantes recebam mais recursos. O que eu acabei de fazer? Eu detalhei o meu tópico frasal. Qual é o meu tópico frasal? Eu digo que há um modelo de financiamento da educação inclusiva que deve ser baseado em uma abordagem que priorize necessidades específicas de cada instituição de ensino. Agora eu argumento detalhando essa minha ideia. Ou seja, a sua argumentação, ela não pode ser uma argumentação nova, ela tem que ser uma argumentação que explique, que detalhe o seu tópico frasal. Deu para entender?
Olha aqui. Agora eu vou justificar por que uma das soluções possíveis é a adoção de um sistema de financiamento proporcional. Eu acabei de dizer, eu vou justificar, porque onde escolas que atendem uma maior diversidade de estruturas recebam mais recursos. É para isso que eu acho que uma das soluções possíveis é a adoção do sistema de financiamento proporcional. Veja que eu estou apresentando um detalhamento do tópico frasal e depois eu justifico por que essa ideia ela é boa, por que essa ideia ela é provável, certo? E aí eu faço uma conexão com a tese. Isso garantiria que as instituições mais necessitadas possam oferecer uma educação inclusiva de qualidade. É o que nós estamos dizendo aqui, ó. Onde as escolas que atendem a uma maior diversidade de estudante recebam mais recursos. É óbvio, é o que a gente entende, quanto mais recursos, maior também vai ser o investimento e, consequentemente, você vai ter uma qualidade aí na educação. Faz sentido? Tá claro? Eu desafio você novamente a aplicar essa máscara em uma redação nota 1000. Faça o teste e volta aqui no vídeo para comentar. Davi, eu fiz o teste, deu certo, eu consegui enxergar. Ou então você volta, Davi, tá aqui, ó, redação tal, nota 1000, não tem nada disso que você está falando. Aí eu vou analisar e se tiver errado mesmo eu refaço esse vídeo, refaço a minha teoria. Beleza? Vamos dar sequência porque ainda faltam mais 2 outros tópicos e eu não quero deixar esse vídeo muito longo. A terceira parte é a parte da evidência, ou das evidências, das provas, né? É o momento em que você vai fazer uma coisa que todo aluno deveria pensar, que é a estratégia argumentativa. São as evidências. Eu coloquei evidências aqui, mas são estratégias argumentativas. Você precisa dividir isso em 3 partes. Introdução da evidência é o momento em que você contextualiza a evidência para o leitor. A segunda parte é a apresentação dessa evidência. É o momento em que você fornece a evidência em si, seja um dado, um exemplo, uma citação, etc. E, por fim, essa evidência ela precisa gerar uma conexão com o argumento. Ela explica como a evidência suporta esse argumento, ou seja, ela explica como que essa evidência dá sustentação à argumentação. Vamos lá, se eu estou falando, eu tenho que provar, e é o que eu vou te mostrar agora. Olha aqui a evidência, olha aqui as evidências no nosso período. Por exemplo, em estados como São Paulo, em Minas Gerais, onde sistemas de financiamento semelhantes foram parcialmente implementados, houve um aumento de 30% na inclusão de alunos com deficiência nas escolas públicas, segundo dados do Censo Escolar de 2021. Vamos para a teoria. A introdução da evidência. Por exemplo, em estados como São Paulo e Minas Gerais. Eu já fiz uma introdução. A minha evidência começa por esses 2 estados. Evidenciei por meio de uma introdução. Depois, o que eu faço? Eu apresento essa evidência. Qual é a evidência? O que esses estados de São Paulo e Minas têm para nos oferecer? Tem que onde esse sistema de financiamento, onde esses sistemas foram aplicados, houve um aumento de 30% na inclusão dos alunos com deficiência nas escolas públicas. Ótimo, perfeito, a sua ideia está perfeita. Eu apresentei uma evidência. Agora eu preciso criar uma conexão com esse meu argumento. A conexão com o argumento é o momento em que eu dou a ele uma sustentação. E qual é a sustentação? Segundo dados do Censo Escolar de 2021. Davi, precisa seguir essa sequência? Não necessariamente. Mas é que se você alterar, deixa de ser uma introdução da evidência.
Porém, se você ainda não domina as técnicas do jeito que eu estou explicando aqui, eu sugiro que você siga exatamente a estrutura que eu estou apresentando. Vamos para a última parte do nosso bloco de desenvolvimento. A última parte do nosso bloco de desenvolvimento, também chamado de preparação, vai estar dividido em 3 partes. Vocês gostaram? Vocês viram que eu gosto do número 3 aqui, tá? 3 é a divisão ideal. Primeira característica desse período é resumir e reforçar. É o momento que você sintetiza e reforça o argumento discutido. É o momento 2 que você conecta com a tese. Então você relaciona o argumento à tese central da redação. E por fim, é o momento de transição para o próximo ponto. É o momento em que você prepara o leitor para o próximo argumento ou conclusão. Eu estou traduzindo o que as teorias mais avançadas chamariam de legibilidade ou progressão, certo? Vamos ver na prática como é que essa estrutura da preparação funciona? Vamos lá. Você já está nessa altura do campeonato, você já se familiarizou com todas as minhas cores aqui, né? Vou patentear essas cores. Então, a gente já tem o tópico frasal, já tem aqui o argumento, já tem aqui as evidências. Vamos para o final do nosso parágrafo com esse período. Além disso, a gestão desses recursos deve ser transparente e participativa, envolvendo todos os atores da comunidade escolar. O que eu acabei de fazer aqui, pessoal? Eu resumi e reforcei. Além disso, a gestão desses recursos deve ser transparente e participativa. Eu resumi de quais recursos que eu estou falando. Dos recursos que eu tratei aqui no período anterior. Então, eu resumi, certo? E aí eu reforcei que deve ser transparente e participativo, tá? A gestão desses recursos deve ser transparente e participativa. Uma gestão de qualidade tem que ter participação de todos. Vamos ver o conecto com a tese participativa envolvendo todos os atores da comunidade escolar. Qual é o nosso tema? Qual é a nossa tese? Eu estou falando do que nesse parágrafo, gente? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada. Transição para o próximo ponto. A expressão, além disso, também ajuda a preparar o terreno para a continuação do texto. Então, quando eu digo além disso, a gestão desses recursos deve ser transparente e participativa, envolvendo todos os atores da comunidade escolar. Veja, onde é que está a transição para o próximo ponto? Eu falei quem são os atores da comunidade escolar? Não falei. Eu falei sobre essa questão da transparência participativa? Também não falei. Isso daqui é uma maneira de prender o seu leitor, manter a coesão e preparar o seu leitor para a transição. Você está fazendo a transição para o parágrafo seguinte, que é o parágrafo chamado de D2, certo? Eu não vou me alongar nesse vídeo, esse vídeo precisa ser curto, eu estou com 23 minutos já de vídeo. O que você vai fazer? Se vocês quiserem, se vocês gostarem, vocês vão me pedir para fazer o D2. Se tiver um alcance significativo esse vídeo, eu faço o D2. Se não tiver, a gente vai manter só no D1. E aí o que você vai fazer? Você vai aplicar essa máscara ao D2 e seguir aí. Certo? Olha, até a próxima. Obrigado pela sua atenção. Eu já estou preparando a máscara da conclusão. Certo? Olha, você vai ter o pacote fechado para uma redação nota 1000. Beleza? Então vem comigo que eu estou criando vídeos maravilhosos para te ajudar a melhorar a sua redação. Forte abraço.
estudos e boa nota. Se valeu a pena, volta aqui e comenta. Davi, o vídeo foi bom, me ajudou e a gente vai seguir junto. Alô? Abraço.